Olá, tudo bem? O meu nome é Jéssica e no vídeo de hoje eu tenho mais uma participante, a minha querida amiga Grace, ela que também foi uma das gestantes que eu acompanhei. E ela vai contar pra gente como foi o seu trabalho de parto. Então fica conosco até o final do vídeo para você conferir o trabalho de parto da Grace. Então, o meu nome é Grace, eu tenho 29 anos, eu sou casada com o Marlon e nós temos a Ana Sofia, que completou um aninho, dia 31 de dezembro do ano passado. Eu e o Marlon, nós estávamos casados já há alguns anos e a gente sempre teve o desejo de ter filhos. E quando chegou na época então em que a gente planejava tê-los, então a gente começou a orar a Deus, pedir para Ele que nos mandasse no tempo certo, mandasse os filhos que Ele gostaria que nós tivéssemos. Então nós começamos a fazer alguns exames médicos, enfim, porque antes disso eu tomei anticoncepcional durante vários anos. E começou-se então a espera dos filhos. Passou o primeiro ano, passaram-se o segundo ano, e nada de eu conseguir engravidar. Então a gente começou a ficar um pouco preocupado, porque que não tinha acontecido ainda, a gente ficou com medo. Então a gente procurou outros médicos, até que a gente conheceu uma médica que eu sempre digo que ela foi enviada por Deus. Ela, depois de todos os exames estarem todos dentro do padrão, os hormonais, enfim, ela olhou para mim e ela disse: Grace, todos os exames estão todos normais, agora é só esperar que Deus faça parte dele. No tempo dele, vocês vão ter os filhos que ele quiser. E eu achei muito engraçado porque não é normal um médico falar isso, né? Uhum. Então eu senti no meu coração primeiro que ela era a médica certa para mim, porque até então a esperança que ela me deu nenhum médico tinha dado. Sim. Pelo contrário, tiveram médicos que disseram para mim que eu não poderia ter filhos. Então foi um baque muito grande pra gente. E ela ter falado isso, então foi a esperança que a gente tinha, né? Uma luz. Uma luz no fim do túnel. Então, a partir de então, eu comecei a entregar nas mãos de Deus e esperar pelo tempo certo, né? E nesse tempo eu conheci a Jéssica, eu conheci o grupo das mulheres que oram, né? Sim. Eu fui em alguns encontros e tal, fui conhecendo mais a Jéssica, o trabalho dela como doula, até que então a gente tinha comprado uma casa um tempo antes e a gente sempre ficava esperando, né, que viessem os filhos, que fosse o tempo certo da gente pudesse fazer uma reforma também, para ter uma casa que comportasse os filhos que Deus quisesse nos dar. Então, a gente, como os filhos não vinham, a gente começou a reforma na casa. E no dia que o pedreiro começou a obra, eu descobri que eu estava grávida. 2 presentes. 2 presentes, exatamente. Então, ali foi, ao mesmo tempo foi, nossa, o sonho que a gente tinha, também foi um susto, né? Porque tudo acontecendo junto, então foi um pouco assustador, mas enfim. Então, durante o período da gravidez, a Jéssica então vinha fazendo o meu suporte emocional e enfim. Os meses foram passando, então a gente começou a fazer os nossos encontros. Da minha gravidez, eu sempre penso assim, não só da minha, mas eu acho que no geral a gravidez, ela é um tempo de entrega a Deus, né? Porque durante a minha gravidez, eu sempre tinha aquele receio assim de, nossa, será que vai dar tudo certo? Será que o meu bebê está desenvolvendo certo? Eu me preocupava muito de, será que o meu corpo vai conseguir gerar um bebê com perfeição? Vai acontecer tudo bem? E eu sei que a minha gravidez, eu sempre pensava assim, um dia depois do outro. Hoje a gente vai viver o dia de hoje, amanhã a gente vai viver o dia de amanhã e assim por diante. Eu sei que cada semana que chegava a completar outra semana, pra mim era assim, nossa, era como se eu tivesse uma vitória todas as semanas. Sim.
Porque assim, como eu passei tanto tempo querendo ter filhos e eu não pude ter, eu tinha muito medo de acontecer qualquer coisa com meu bebê. Então, era uma entrega a Deus todos os dias. Que Ele sempre estivesse comigo todos os dias. Então, é uma entrega diária. Então, durante esse período, então, eu fui estudando, a Jéssica foi me passando o material, então, para que eu pudesse conhecer mais sobre a gestação, sobre os períodos, sobre até mesmo os sintomas que eu sentiria, né, durante cada etapa. Depois, com 17 semanas, eu comecei a sentir a Ana Sofia mexer, então a Jéssica foi me orientando sobre o período, né, que o bebê ele precisa se mexer, que a gente precisa sentir ele. Então, nossa, conforme foi passando os dias, foram sempre experiências assim que, nossa, sentir a Ana Sofia mexer dentro da barriga, assim, era uma coisa assim tão boa, assim, que hoje eu tenho vontade de viver grávida só por passar por essas experiências. Então, conforme foi chegando no final da gravidez, a Jéssica, então, foi me orientando, né, quais seriam os sintomas que eu sentiria quando chegasse próximo ao período do parto. Então, a gente começou a chegar nesses últimos dias da gravidez, as últimas semanas. A Jéssica, então, vinha fazer aquela visita, aquela massagem nos pés. Ai, que delícia! Que a gente tava já com aquelas pernas inchadas, os pés inchados. Era bem no verão, né? Muito Isso, quente, dezembro. Aí, então, a gente teve as nossas últimas visitas ali. A Ana Sofia, ela era para nascer no dia 17 de janeiro. Então, no dia 30 de dezembro de 2018, eu lembro que o médico, há 2 semanas atrás, ele tinha pedido para mim passar 15 dias após, passar no hospital para estar fazendo o cardiotoco, para estar fazendo os exames para ver como é que estava, né? Porque era o período de férias, então ele não estaria aqui, ele estaria viajando. Então, por coincidência, seria no dia 31 de dezembro, eu preferi no dia 30 para não passar o dia 31 no hospital. Então, a gente foi no dia 30, passamos lá, o meu cardiotoco estava tudo bem e o médico perguntou se eu estava sentindo alguma coisa. E eu não estava sentindo nada. Mas no exame já deu para ver a oscilação das contrações. Aquela de treinamento, Isso, né? que alguma coisa estava acontecendo. Sim. Mas eu não sentia nada. Sim, bem normal. Tava tudo bem, a Ana Sofia mexendo, tudo certinho. Porque ela sempre mexeu muito durante a gravidez. E tava tudo indo super bem. Cheguei em casa, tomei um cafezinho e fui deitar. Tudo bem, finalzinho da tarde, minha sogra e meu sogro vieram aqui. Então eu sei que eu levantei, tava no ar-condicionado porque tava tão quente. Levantei, desliguei o ar-condicionado, fui no banheiro. Quando eu levantei, vi que alguma coisa estava acontecendo. Um pouquinho do tampão mucoso já tinha saído. Eu entendi que fosse um tampão mucoso, né? Lembro que eu mandei mensagem pra ti. Sim. Acho que eu até mandei foto e tal. Aí tu ainda tinhas comentado, calma, porque pode demorar, pode não ser, pode ser normal da gravidez. Sim. O prazo só daqui, nossa, mais de 15 dias. A DPT era então. para janeiro, né? Mas a gente nunca Isso. sabe quando que o bebê vai nascer. Então. Mas assim, eu lembro que o teu tampão ele parecia ser tampão, mas assim, o tampão ele se refaz, né? Então não precisa ter essa preocupação. Ai, meu Deus, vou ficar sem o tampão, sem a proteção. Não, se não for a hora, vai se refazer e o bebê vai estar protegido. Sim, tu tinhas comentado ainda que, nossa, tá tão clarinho, tão transparente, não tem nada de sangue. Sim. Então, era pra eu ficar tranquila e tal, que ainda poderia demorar, enfim. Aí nessa hora eu chamei o meu marido e disse, olha, aconteceu isso, aquilo, não vamos comentar nada com eles, vamos deixar tudo quietinho, porque pode demorar ainda, né? Então tá, então a gente saiu, daí a gente recebeu meu sogro e minha sogra e tal, conversamos. Eles foram embora, aí a gente jantou, assistiu TV, conversou. Sei que a gente já tá assistindo um filme, se eu não me engano. Sei que era 15 para meia-noite. A gente tava na cama, a gente tinha conversado e tal. Daí eu dei boa noite pra ele, a gente fez oração, virei pro lado e fui dormir. Quando eu virei pro lado, eu só senti aquele ploc. Como se um balão estourasse dentro de mim. Nossa! Aquilo na hora assim eu pensei, foi a bolsa que estourou. Daí eu chamei o maluco e disse, amor, a bolsa estourou.
Como que tu sabe? Ele me perguntou. Sim. Eu disse, eu não sei. Foi a minha bolsa que estourou. Engraçado que a gente sente que é Sim. isso, né? Imagina, o primeiro parto, o primeiro filho, eu não fazia ideia, mas eu tinha certeza, convicção que era. Aí quando eu levantei, quando eu estava chegando à porta do banheiro, já senti o líquido correndo nas pernas. Aí eu já mandei mensagem pra Jéssica. Jéssica, estourou a bolsa. Delas, calma. Sim mesmo. Calma, que é isso mesmo. Tenta descansar, né? Volta a dormir, vamos dormir um pouquinho. Mas eu já estava tão eufórica que eu não conseguia mais. Então, nesse momento eu peguei e fui tomar um banho. Tomei um banho, aí a primeira coisa que eu pensava, não, quando acontecer de minha bolsa estourar, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Vamos comer. Porque a gente precisa ter força durante o trabalho de parto. Você sempre comentava isso, né? A gente precisa comer, estar bem alimentado, porque exige muito do nosso corpo um trabalho de parto. Então, eu pensei, vamos comer. O Marlon já veio, então preparou um lanche pra mim. Eu comi alguma coisa, daí troquei de roupa e deitei na cama de novo. Mas ali eu já comecei a sentir as contrações. Bem de levezinho, uma atrás da outra. Elas não tinham, né, não tinham um tempo certo, um ritmo entre elas ainda. Mas ali eu já comecei a sentir já os primeiros. Só que assim, desde que começaram as contrações, eu não tive nenhum período em que elas, digamos assim, eu ficasse, sei lá, mais de 10 minutos sem uma contração. Ali elas já começaram mais ritmadas já. Eu não lembro o certo tempo, mas acho que era entre 4 ou 5 minutos ali desde o início já, né? Então o Marlon já pegou no aplicativo, já começou a anotar as contrações e tal, e elas já começaram a ficar mais doloridas ali. Eu não sei se tudo ajuda, mas o nervosismo, a tensão, isso. Primeiro filho, a gente não sabe pelo que vai passar. Então, ali eu já estava um pouco nervosa, né? Mas eu tentei deitar na cama, descansar um pouquinho. Mas ali eu já senti de novo líquido, já tive que levantar e ir no banheiro de novo. Aí o Marlon foi encher a banheira pra mim, porque ele imaginou que eu fosse querer deitar na banheira pra relaxar. Mas, por fim, eu acabei nem usando a banheira. Aí eu fiquei no chuveiro, ele pegou uma banqueta pra mim, deu cada vez que vinha contração, porque já começaram a ficar mais fortes, né? Daí ali eu já peguei, na banqueta eu conseguia me apoiar em cima dela e fazer força, né? Então ali nessa hora me ajudou bastante. O banho quente nas costas também. Mas elas começaram cada vez mais fortes. E até nesse período eu lembro que eu conseguia conversar com a Jéssica ainda. Sim. Né? E depois disso já começou a conversar com o Marlon, né? Aí eu já nem queria mais ver meu celular, a dor já estava bem intensa já. Aí a gente veio pra sala, daí eu até tentava conversar com o Marlon, respirar, né? Manter a calma. Mas cada vez que vinha contração eu já estava começando a vocalizar, já não conseguia ficar mais a dor só pra mim. Então, ali eu já tava pedindo pro Marlon, pelo amor de Deus, cadê a Jéssica que não chega? Eu quero a Jéssica aqui, eu quero a Jéssica. E o Marlon conversando com ela. Aí tu tivesse que levar os teus filhos. O Rodrigo me trouxe? O Rodrigo te trouxe isso, acho que foi isso, aqui, né? Eu lembro quando tu chegou, tu veio perguntar assim, ai Grace, como é que tá? Tá tudo bem? A Ana Sofia tá chegando. Eu sei que, nossa, quando tu chegasse, assim, eu tava assim ali nas contrações, mas... Deu um alívio? Deu um alívio, assim, tão grande, assim, de ver, opa, alguém que consegue me dar um suporte daqui. Porque, assim, apesar de ter o Marlon ali do lado de mim que me deu, nossa... Era meu suporte o tempo inteiro, estava ali, mas a Jéssica tinha o conhecimento maior entre a gente, então eu fiquei bem mais aliviada quando chegou. Então, eu cheguei por volta de umas 4 horas, né? Eu acho, umas 4 e pouquinho. Eu acho que foi. E daí a gente optou por ainda ficar mais um pouco em casa, né? Então eu lembro que daí a gente começou a andar de um lado pro outro, começou a caminhar um pouco. Foi pra bola também. Isso. E eu lembro que numa altura eu tava com muita dor quando a gente tava vindo aqui pra cozinha, daí eu vomitei, né? Vomitou. Isso, daí ali tu comentou, né? Agora é a hora que a gente precisa ir pro hospital, né? Então já deve estar com uma dilatação boa, então a gente precisa ir pro hospital.
Então nessa hora meu sogro ia com a gente, né, para estacionar o carro e tal, para que o Marlon pudesse acompanhar, né. Aí o meu sogro veio, você me ajudou a me arrumar e tal, me vestir. As coisas já estavam todas no carro já. E a gente foi, nossa, eu lembro que no caminho eu tive algumas contrações no carro, lembra? Nossa, cada Muito contração doloridas. no carro era horrível, porque não tinha como se esticar, não tinha como... Ai, nossa. E daí a gente sente cada grãozinho que tem no chão, a gente sente, Sim. né? Daí a gente chegou lá no Santo Antônio, então, a gente já logo foi atendido, né? Foi bem rápido. Aí lá elas, quando foram medir a dilatação, né? Nossa, eu imaginei que tava nascendo já, né? Pela dor, não, tá nascendo. Aí quando ela foi fazer medir o colo do útero, né? A dilatação, eu tava com 3 dedos de dilatação. E ali eu já comecei... E contrações bem fortes, né? Bem fortes. E eu já entrei em desespero, porque, nossa, se eu passei tudo aquilo, da 15 para meia-noite, até as 5:30 da manhã, que era aquele horário, eu tinha dilatado 3 dedos. Nossa, eu entrei em sofrimento só de pensar o quanto eu ainda teria que passar até a Ana Sofia nascer. Na verdade, assim, o que eu percebi no teu trabalho de parto é que a ansiedade fez com que no teu organismo tivesse muita prostaglandina livre, ou seja, o banho morno que ia ajudar a ingerir bastante água, né? A fazer com que acontecesse a dilatação, porque você estava sentindo muita dor e não estava acontecendo a dilatação. Né? Por isso que a gente orienta para gestantes, nos primeiros momentos que começam as contrações, é realmente ir para o banho morno, ficar lá de 40 minutos a 1 hora, para que realmente o hormônio consiga trabalhar o colo. No teu caso, como você não conseguiu ficar no banho, ele não estava conseguindo trabalhar. E também a sua cabeça não estava ajudando, né? Não. Muito nervosismo, muita ansiedade. Então, aí você vomitou, estava passando um pouco mal. A gente acabou indo para o hospital devido a isso. Mas o correto seria você ficar um pouco mais em casa. Se você tivesse conseguido, assim, se entregar um pouco mais, né? Eu acredito que eu tava bem nervosa. Isso. Eu realmente acredito que isso tenha atrapalhado bastante. Até porque, assim, eu não sabia o que me esperava, o que estava por vir. Claro, a Jéssica me deu toda a orientação, todo o suporte, explicou pra gente tudo o que ia acontecer. Mas chega na hora... É outra coisa. É outra coisa. É totalmente diferente do que você tá sentado, conversando, explicando, ok, vai acontecer isso, aquilo. Sim. Ok. Me ajudou. Nossa, me ajudou muito, mas chega na hora ali... A gente esquece tudo, parece, A gente né? esquece tudo, exatamente. É que nem uma prova. Antes disso, a gente sabe toda a disciplina, toda a matéria. Mas chega na hora da prova, dá um branco, exatamente. E daí lá no hospital, quando a gente chegou, eu já coloquei o jaleco no hospital. A gente já foi pra bola, já foi pro chuveiro. As enfermeiras lá, elas foram bem queridas, assim, super atenciosas, atenderam a gente super bem. E a gente ficou no chuveiro, a gente ficou na bola. A Jéssica, né, fazendo todo o suporte, fazendo a massagem. Apesar de que, assim, nesse momento, no trabalho de parto, eu acho que eu tava muito sensível. Sim. Porque cada vez que alguém tentava me tocar, era como se eu estivesse quebrando um osso meu. Porque eu tava assim, tão à flor da pele que qualquer toque era algo muito dolorido, assim. Até o chuveiro, a água caindo nas costas, que era para ser uma coisa agradável, né? Ajudar a relaxar para mim foi... Nossa, cada contração que eu tinha que sair debaixo da água, então eu me segurava naqueles suportes ali que tinha no banheiro para tentar, de alguma forma, pôr para fora a dor que eu estava sentindo, mas... Tipo, naquela hora da contração, você conseguia se soltar ou você se contraía? Eu acho que eu me contraía. E eu gritava, eu vocalizava, porque assim, era a única forma que eu sentia de pôr a minha dor pra fora. Mas eu acho que eu vocalizava, mas eu me contraía. Sim. Então isso ia segurando ainda mais a dilatação, o trabalho de parto ficava cada vez mais longo também por causa disso, né? Então a gente passou um dia assim, né? Eu lembro que meu sogro e minha sogra passaram o dia inteirinho sentados na sala de espera. Na sala de espera do hospital e ficaram lá e estavam preocupados, querendo saber o que estava acontecendo, e eu estava ali, no hospital para nascer.
E tava ali dia 31 de dezembro, né? Um dia que eu não esperava estar no hospital, eu passei o dia inteirinho no hospital, né? Então, o trabalho de parto, ele foi correndo um pouco mais demorado do que eu imaginava, né? Porque, nossa, a gente pensa assim, não, vai ser rápido. Daqui a pouco a Ana Sofia nasce. E não foi assim. Então, chegou no final, mais pro final da tarde, ali comecei a ter um pouco mais de dilatação, né? Sim. Então, Chegou nos 9, eu lembro. Assim, se me perguntarem o que eu lembro do trabalho de parto, né, do dia em si no hospital, eu lembro de flashes. Pra mim foi muito rápido o trabalho de parto, assim, foi muito rápido. Claro, hoje a gente parar pra pensar, o trabalho de parto, desde o começo até a Ana Sofia nascer, eu fiquei 20 horas desde que a bolsa estourou. A bolsa rompeu, né? Isso. Então, se parar pra pensar, foi bastante tempo com contrações intensas, mas pra mim foi muito rápido, porque eu lembro de flashes. Eu lembro que eu olhei no relógio, eram 9 horas da manhã, daqui a pouco era 1h30, daqui a pouco já era 4h30 e quando eu vi a Ana Sofia nasceu. Então, passou muito rápido. Porque durante as contrações, você sentia a contração, aí você cochilava um pouquinho. Você tinha os momentos que você cochilava, isso, que você se desligava. Depois do almoço, depois do horário do meio-dia, você conseguiu se entregar um pouquinho mais, aí foi fluindo, né? Aí você ajudava com 6, depois já foi pra 7, aí você foi pra 8. Aí quando chegou em 9, empacou. Isso. Porque daí ali foi o edema no colo do útero. Isso, né? Aí o colo do útero tava inchado, aí ali as enfermeiras pediram para que eu não tivesse mais força, né? Não fizesse mais força. Que você ficasse, né, de 4 apoios na cama para que a cabecinha do bebê não encostasse na contração no colo, né? Então daí você ficou naquela posição por uma meia hora, eu acho, uns 40 minutos. Sim, e nossa, ali realmente foi mais dolorido ainda, porque de ficar naquela posição e daí eu não podia fazer, quando viesse a contração, aí é algo involuntário de fazer força e não podia fazer força. Sim. Então foi um período bem complicado ali do parto. E eu não poderia te ajudar, né? Porque eu não podia encostar nela, que ela estava muito sensível, não podia fazer massagem. A única coisa que nos salvou ali foi a bola, né? Depois que ela disse assim que você já poderia ir pra bola, né? Que já tava, o edema já tinha diminuído um pouco. E daí a gente foi pra bola. Aí aquilo ali foi o que ajudou a dilatar o restante. Eu lembro que daí a médica veio fazer o exame de toque, você ainda tava com 9 depois de uns 40 minutos que você ficou naquela posição, né? E ela disse assim pra você e pro Marlon que se demorasse muito tempo, eles iriam ter que intervir, levar pra uma cesariana, porque a dilatação não tava correndo bem, né? Não tava fluindo. Sim. Aí naquela hora eu me perguntei, porque não era possível que ela teria chegado até aquele ponto e não iria dilatar o restante que faltava, 1 centímetro, para ela chegar aos 10 e poder ganhar o bebê. Então a gente rezou, né? A gente rezou e pediu que o Senhor pudesse intervir, né? Que sanasse aquilo que estivesse atrapalhando a dilatação a continuar. E depois que a gente rezou, daí a gente foi pra bola, né? E na bola eu lembro que você não conseguia fazer Não. Né? Ali já tava muito incômodo a bola. Isso. Aí eu lembro que eu peguei a bola, enquanto você fazia, você estava sentada, via a contração, eu te ajudava. Ajudava ela a fazer o movimento na bola e a gente ficou ali uma meia hora, uns 40 minutos, né? Sim. E depois a médica veio e disse assim, ó, você tá com 10, mas ainda o bebê tá alto. Pensa que foi uma batalha, né, Grace? Nossa, foi. Nossa. Esse bebê tá alto, fica aqui na cama, não vai mais pra bola e fica aqui nessa cama. E dela queria que você ficasse deitada, né? Ficar na cama pra mim durante a contração era muito dolorido. Por pior que seja a gente ficar andando naquela sala de parto, de um lado pro outro, quando tivesse contração, ficasse em pé, é melhor, parece que a gente consegue pôr pra fora a dor mais fácil, né? E quando você tá deitado na cama, nossa, Sim. a gente só gruda naquela lateral de ferro da cama ali, e não tem uma forma de pôr a dor pra fora. Sim. Tu estás deitado, tu não tem muita posição, e daí a barriga já tá, né, te incomoda. Eu já tava bem cansada ali. Daí eu lembro que ela pediu pra eu ficar de lado, daí a Jéssica ainda também ajudou nessa parte, né? E dali aos poucos aí começou a evoluir.
depois, aí eu comecei a pedir para pegar a banqueta, né? Isso. Engraçado, é de Deus, né? Porque eu sabia que eu tava com 10 dedos de dilatação, que a Ana Sofia tava alta, que ela precisava descer. Mas eu comecei a sentir que tava mais perto da Ana Sofia nascer. Então, quando eu cheguei a 10 centímetros de dilatação, eles trouxeram a banqueta, então ela deixou eu descer, sentar na banqueta. E dali, então, eu tenho a impressão que foi bem mais rápido, né? Sim, não, foi bem mais tranquilo. Ali, então, eu consegui fazer melhor a força, né? Ajudou muito mais. E daí elas estavam, durante todo o trabalho de parto, eles fazem monitoramento dos batimentos cardíacos, tanto da mãe quanto do bebê. Só um detalhe que a gente esqueceu, que você estava com ocitocina, lembra? Quando a dilatação dela começou a parar, eles aplicaram ocitocina, né, para o colo continuar a dilatação. E até os 10 centímetros estava tudo ótimo, né? Tava ali gotejando, aquele pouquinho de ocitocina mais que entra na nossa corrente sanguínea e já dá uma dor terrível. Exatamente. Apesar de que, assim, eu lembro quando elas colocaram o acesso para mim colocar a ocitocina, eu lembro que, assim, as contrações até naquele ponto, elas eram super doloridas. Mas depois da ocitocina, nossa, ela intensifica muito mais. A dor bastante. É muito maior. E daí, quando chegou nos 10 centímetros, elas aumentaram, né? Sim, elas começaram a aumentar. Só foram aumentando, foram aumentando. E nisso a Grace começou a ter dificuldade para respirar e, por consequência, o bebê também, né? Isso, daí nesse horário ali, quando eles foram ver os batimentos da Ana Sofia, ela tava com os batimentos bem baixos já. E a enfermeira que tava ali auxiliando a gente, ela disse, olha, o teu bebê precisa nascer, porque ela tá com os batimentos muito baixos e ela precisa nascer. Então, assim, o que normalmente a gente faz força só quando vem uma contração... Você fez puxo dirigido, né? Quando ela falou isso, eu nem pensei mais nada, eu não ouvi mais nada. Eu só fazia força, porque eu queria que a Ana Sofia nascesse, porque... Nossa, eu fiquei desesperada ali, porque imagina... Claro. Mas assim, a nossa força fora de uma contração é só uma força. E quando é a força numa contração, é como se a gente criasse superpoderes. É algo assim inexplicável. É de Deus, porque... E daí ali eu fiz umas 2 forças, né? Daí logo a Ana Sofia nasceu, né? Aí no final, então, do parto, a Ana Sofia, então, quando ela nasceu, ela ficou uns 2 segundinhos ali no meu colo só, né? E daí, porque daí eles, ali no final eles tinham colocado tanto em mim, oxigênio, pra ela também, né? O oxigênio. E aí quando ela nasceu, ela teve que ir pro oxigênio porque ela tava sem, né? Sim. Então, eles me deixaram ali, levaram a Ana Sofia então pro oxigênio. E nossa, foi como se alguém tivesse tirado, arrancado um pedaço de mim e levado junto, porque aí eu entrei em desespero ali. Nossa, levar a Ana Sofia, olha, foi horrível eu ter que ficar ali e não poder correr atrás dela. Mas é engraçado que depois que ela nasceu, é como se alguém injetasse alguma coisa em ti que, assim, se eu tivesse que sair dali naquele momento, do jeito que eu tava, e correr maratona atrás dela pra encontrar ela, eu ia. Porque é uma coisa assim... é de Deus, é fora do comum, é inexplicável a força que a gente tira de dentro da gente naquele momento. Então eu tive que ficar ali naquele momento. Chega a me arrepiar. Foi desesperador aquela hora ali pra mim. Eu lembro que você estava tão cansada, mas depois que ela nasceu, que você deu aquele sorriso assim tão lindo, né, que é o nascimento do filho. E eu lembro que o Marlon também se emocionou muito, e aí só que daí logo eles tiraram eles de você. Então, como se tivesse cortado assim, daí você do nada assim, parece que subiu uma adrenalina e ela tinha um olho assim desse tamanho, gente. Falei, Grace, se acalma, querida, tá tudo bem. E eles só vão levar ela pra respirar um pouquinho melhor, ela tá precisando. Mas assim, tá tudo bem. E daí aos pouquinhos ela foi retomando, assim, a adrenalina foi baixando, ela foi conseguindo descansar. Mas realmente é uma sensação inexplicável. É que assim, a gente planejou tanto o nascimento da Ana Sofia, o parto da Ana Sofia, que a gente não para pra pensar assim, opa, mas tá nas mãos de Deus, alguma coisa pode acontecer que tá fora do nosso controle. E essa foi uma das coisas. A Ana Sofia teve que ficar um pouco no oxigênio, ela ficou uns 40 minutos, eu acho, no oxigênio, né?
E não tinha passado pela minha cabeça antes que isso poderia acontecer. Nos meus planos, não, a Ana Sofia ia ficar ali comigo. Todos os exames necessários ou qualquer procedimento necessário, ela ia estar no meu colo, ia acontecer no meu colo, tanto que a gente fez o plano de parto e estava no plano de parto isso, mas fugiu do nosso controle. Que na verdade o que aconteceu foi uma intervenção, né? Uma intervenção da ocitocina que acarretou numa intervenção de eles começaram a aumentar a ocitocina, a bebê não conseguiu demandar tanto a ocitocina sintética. Então, por consequência, ela começou a ter esse sofrimento, essa falta de oxigênio. Isso. E depois ela teve que ir um pouquinho para oxigênio, né? Isso. Mas assim, por isso que eu digo, tudo que o homem coloca a mão, gente, tem consequências maiores, né? Mas se não tivesse na ocitocina, eu não tenho dúvidas que isso não teria acontecido. Sim. E daí eu fiquei ali ainda na cama, a Jéssica ficou ali comigo, né? Até a placenta nascer, né? Os procedimentos necessários depois do parto. Aí, de tanto eu pedi pro Marlon, vai procurando a Sofia, vai ver onde ela tá. O Marlon foi lá, encontrou ela. De logo ele conseguiu vir com ela, então daí a Jéssica ainda me ajudou a dar de mamar pra ela também, né? O primeiro mamar dela. Daí a gente ficou ali ainda era 31 de dezembro, 7h30 da noite, 8 horas devia ser. Sim. Então, até, né, ter todo o procedimento para eu poder ir para a sala de recuperação, depois para o quarto. A Jéssica estava grávida da Maria Clara, passou o dia ali comigo. E até depois, você ficou um tempão ali ainda, né? Sim. Depois que você saiu, passou lá fora, viu a Dona Teresa e o São João, que ainda estavam lá de fora esperando. Depois disso, então, o Marlon ficou com a Ana Sofia, eu fui fazer os pontos. Eu tive a laceração, então o Marlon ficou com a Ana Sofia. Aí depois disso, então, o Marlon me encontrou no corredor, depois a gente foi lá para a sala de recuperação. E lá na sala de recuperação eu fiquei um pouquinho lá, eu comi e deu meia-noite a virada do ano. Eu tava lá na sala de recuperação, só nós três. E o engraçado é que no dia 31 de dezembro, de que a Ana Sofia nasceu, fez 13 anos que a gente se conheceu naquele dia. Então foi como diz a minha sogra, eu conheci os dois amores da minha vida no dia 31 de dezembro. A gente ficou ali, então... A gente ficou ali, não ficou muito tempo na sala de recuperação, mas a gente ficou ali curtindo um pouquinho. Aí a gente ouviu os fogos, deu meia-noite, a gente ficou aguardando. Daqui a pouco a gente já pôde ir pro quarto, daí encaminharam a gente pro quarto, eu tomei banho, nossa, como eu precisava daquele banho. Foi ótimo, né? A Ana Sofia tava bem tranquila, tava dormindo. E daí, durante a noite, a Ana Sofia, eu lembro flashes daí da situação que aconteceu, foi que a Ana Sofia acordou chorando muito, muito, muito. Ela estava muito quente, ela estava bem vermelha. E eu fui tentar dar de mamar, ela não queria mamar, ela não queria nada ela queria. E aí eu pedi pro Marlon chamar a enfermeira, né? Aí a enfermeira veio, pegou ela, disse que ia andar um pouquinho no corredor para tentar acalmar ela. Aí outro flash que eu lembro foi dela vir dizer que ia levar pro médico avaliar ela. Depois, mais tarde, já veio alguma pessoa, não lembro, eu sei que foi um homem, não sei se foi um médico ou foi um enfermeiro, que disse que ela iria ficar na UCI, ela ia ficar em observação, porque ela estava com febre muito alta, pediu para o Marlon fazer a internação dela, então o Marlon saiu. Daí, já não lembro mais quando o Marlon voltou, então eu estava muito cansada. E de manhã, então, daí eu soube que... Quando eu fui para a UCI, foi ver o que estava acontecendo, né, com ela, fui visitar ela lá. Daí informaram que ela teve febre muito alta, ela precisava ficar internada uma semana para acompanhamento, né, para caso tivesse acontecido alguma infecção, era protocolo do hospital, enfim. Ela ficou então da segunda-feira que ela nasceu até no domingo. No domingo ela ganhou alta e nós viemos para casa. E no dia que a gente pôde trazer ela pra casa, a gente sempre falava, né, durante a semana que a gente via as famílias saindo com os bebês de lá, que a hora que a nossa filha ganhasse alta, a gente ia enrolar ela no coelhinho e ia trazer pra casa, porque não ia dar nem tempo pra pôr a roupa nela, né. Então no domingo ela ganhou alta, então, a gente poder sair daquele hospital com ela nos braços, saindo de lá. Eu sei que sair com ela assim no colo, foi a melhor sensação do mundo, poder tirar ela de lá e trazer pra casa, assim. Nossa, olha, a gente sonhou tanto com isso, que poder
Ai, é uma vitória sair com ela de lá e vir pra casa. Deus é bom. Deus é muito bom. Então, essa daqui é a Ana Sofia, que nasceu no dia 31 de dezembro, um pouquinho antes da virada do ano, né, amor? Já fez um aninho que tá aqui com a gente, graças a Deus, né, amor? Amém, amém. Eu agradeço por vocês terem assistido o vídeo do relato de parto da Grace, tudo que ela viveu, dessa espera em Deus. Compartilha com uma pessoa que você conhece, que está precisando, né, ouvir esse relato. Curte também o canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!